Uma das maiores dificuldades do ser humano é lidar com expectativas. Quando você se decepciona com alguém, você tem que lembrar que, primeiramente, a decepção ela vem de uma expectativa que você depositou em alguém. É muito raro a decepção vir de uma promessa. A pessoa promete alguma coisa e não é aquela promessa que gera decepção quando ela não cumpre a promessa. É a expectativa que você criou ao redor daquela promessa. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com expectativas. Se eu me envolvo com alguém que já teve um histórico de traição, que já teve um histórico de atitudes ruins, por exemplo, alguém que saiu de um relacionamento abusivo, que foi acusado de agressão, que teve uma agressão física, verbal, enfim, alguém que passou por uma situação ruim e que gerou essa situação ruim. Se eu me envolvo com essa pessoa, dizendo que ela pode ter mudado, é claro que ela pode sim ter mudado, isso é possível, isso é o que a gente mais deseja. Aqui na Universidade de Andarilho a gente quer que a mudança aconteça, a gente preza muito por essa mudança, mas se eu me envolvo com essa pessoa, eu preciso assumir o risco de que ela pode não ter mudado, de que o processo de mudança dela pode ainda não ter acontecido. E aí quando acontece uma coisa negativa, por exemplo, aí o relacionamento acaba no mesmo formato, acontece novamente, eu tenho uma traição, eu tenho uma agressão. A expectativa que eu depositei naquela ideia, que eu depositei naquele relacionamento, é isso que gera a decepção. Então, eu vou lá e crio uma expectativa muito grande para uma apresentação de projeto que eu terei em algum dia. Eu vou apresentar o projeto para lá. Essa expectativa gera meu nervosismo. Essa expectativa gera a maior chance de falha que eu tenho durante essa apresentação, porque eu vou chegar naquele local com uma expectativa tão elevada que ela vai me gerar uma ansiedade, ela vai me gerar um nervosismo, assim, alguma coisa que vai tirar o controle da situação das minhas mãos. E aí eu vou poder fazer uma apresentação muito ruim e isso gerar uma frustração muito maior. Primeiro porque a falha, ela vai ser gerada a partir da sua expectativa muito elevada e essa falha vai fazer com que você se frustre ainda mais, a frustração vai ser ainda maior. Então, a gente precisa sim controlar as expectativas. Não é esperar menos de tudo, não é esperar menos da vida, é dedicar a tua expectativa às coisas mais importantes, aos seus relacionamentos, ao seu trabalho, aos seus estudos, enfim, você precisa ter uma expectativa sim, mas lidar com a expectativa de maneira racional. Como que a gente faz isso, né? Qual que é a diferença de lidar com a expectativa de maneira emocional e de maneira racional? De maneira emocional, você vai criar aquela expectativa e você não vai encontrar os pontos de atenção ao redor dela, né? Mas tem uma frase do BoJack Horseman, na série da Netflix, que é muito bacana, que ele diz que quando você está apaixonado, você tem um óculos vermelho do amor. E aí você olha para várias bandeiras vermelhas, né, de atenção, vários pontos de impacto que é para você prestar atenção, para você notar que tem alguma coisa errada, mas como você está com a lente vermelha do amor, todas as bandeiras vermelhas são apenas bandeiras, e aí você não consegue definir. Isso exemplifica muito bem a ideia de expectativa, né? Por quê? A bandeira vermelha, ela tá ali. E se você olha de visão emocional, você não vai enxergar, porque você tá com a lente vermelha, como o BoJack bem cita, como a Wanda bem cita, né, no episódio. Então, se você leva para uma visão racional, você tira a lente da expectativa. Você mantém a sua expectativa, mas racionalmente você encara o que é necessário para que ela se concretize. Então, eu tenho um objetivo profissional, eu tenho um relacionamento, o que eu preciso fazer para que aquilo dê certo, né? Eu olho para aquela expectativa, eu espero casar com essa pessoa, eu espero ter uma promoção em 12 meses, em 18 meses, em 24 meses, enfim. O que eu tenho que fazer para que isso aconteça? O que eu tenho que fazer para gerar esse resultado que eu estou esperando? Para atender a minha expectativa? O que eu preciso fazer? Qual é o ponto de atenção? Quais são as dificuldades que estão no processo, que tem nesse caminho, que eu preciso lidar com isso, né? O que eu preciso mudar? Tem algum fator externo, né? Eu dependo de outra pessoa, eu dependo de outra situação, eu dependo de um chefe para me promover, eu dependo de uma mulher, de um homem, do meu marido, da minha esposa para atender a expectativa do meu relacionamento. Então, como que eu posso influenciar essa pessoa positivamente, não é manipular? Como que eu posso influenciar essa pessoa para que ela entenda a minha expectativa, né? Eu posso dialogar com ela, eu posso apresentar a minha expectativa para ela, ter uma conversa franca, né? Uma conversa sincera, séria, humana, formal, não formal, talvez. Posso conversar com ela, expor a minha expectativa para ver se ela também está disposta a atendê-la. Racionalmente falando, eu vou enxergar aquilo de uma outra maneira. Eu vou enxergar aquilo já com os obstáculos, já com os desafios, e assim eu vou estar mais preparado para lidar com eles. Então não é simplesmente baixar a tua expectativa, anular a sua expectativa, porque viver uma vida sem expectativa é viver uma vida sem desejos. Então você não vai ter intensidade para buscar as coisas, porque você não espera nada delas. Mas se você olhar com visão racional, tirar o óculos vermelho do amor, você vai enxergar as bandeiras vermelhas.
Você vai enxergar os obstáculos, vai enxergar o que pode dar errado e vai começar a resolver esses pontos de atenção antes que eles se tornem abismos, antes que eles se tornem empecilhos que vão travar a tua expectativa e vão gerar frustração. A melhor forma então de lidar com expectativas é abandonar a visão emocional e olhar para a sua expectativa de forma racional, com razão, com o olhar principal, o seu olhar de vivência, o olhar da sua vida, o olhar dos pontos de atenção, o olhar das dificuldades, o olhar dos desafios. O que você está esperando da sua vida hoje? E quais são os obstáculos que estão ao redor das suas expectativas?